Você e muitos outros, inclusive eu, julgamos mal Pokémon Sun e Moon. E nesse vídeo eu vou te falar os motivos de Sun e Moon ser tão odiado na época e hoje ser completamente amado. Vamos lá. Fala aí, galera, eu sou o Bakamati e hoje temos um vídeo sobre Sun e Moon. E Pokémon Sun e Moon, ele é da era do Pokémon do 3DS, que foi uma época muito interessante de Pokémon, pois trouxe várias novidades. E uma coisa interessante de Pokémon Sun e Moon é que as coisas que podem representar essa geração de Pokémon é inovação e também polêmicas e divisão de águas. Por quê? Na verdade, se a gente for ver, essa geração em geral e tudo mais já começa as mudanças anteriormente. Em 2013 nós tivemos o lançamento de Pokémon XY e lá nós tivemos várias novidades, coisas que iriam refletir no futuro dos jogos de Pokémon. Algumas foram descartadas e outras não. Um desses exemplos podia andar de patins e tudo mais pela região de Kalos, que foi algo que era até que interessante, fazia sentido para a região e inclusive era melhor que a bicicleta, fazendo a bicicleta ser completamente inútil. Só que isso foi completamente descartado. Só que outras coisas não. Uma das mudanças que Pokémon XY teve foi o 3D, que acabou sendo introduzido nesse Pokémon e que continua até hoje, obviamente, com mudanças. E até mesmo o XP Share estando compartilhado entre todos os Pokémon, sendo algo completamente desbalanceado e quebrando o jogo. Em 2014 nós tivemos Omega Ruby, que é o melhor remake de todos e inclusive para mim o melhor jogo de todos os Pokémon. E daí chegou em 2015. E em 2015 todo mundo estava esperando Pokémon Z, mas não teve. Exatamente isso, não teve. Por causa de um jogo. 2015 não teve nenhum jogo de Pokémon e pulou para 2016 que teve Pokémon Sun e Moon. E esse jogo responsável chama Okawatch. Okawatch você conhece? Nem é. Exatamente. Okawatch ele nunca estourou aqui no ocidente. Mas naquela época específica, no 3DS, Okawatch estava fazendo bastante sucesso no Japão. E a Game Freak começou a olhar assim, começou a ficar em pânico. Meu Deus do céu, tem alguém que vai tirar uma energia do Pokémon, mas não pode ser. Temos que fazer uma nova geração para conseguir combater. Foi isso que eles pensaram, exatamente. E por causa disso, nós não tivemos o Pokémon Z, e sim um ano sem Pokémon, lançando em 2016 Pokémon Sun e Moon, que é um dos motivos do pessoal não gostar de Pokémon, pois Pokémon Z realmente fez falta para a sexta geração de Pokémon. E eu espero que Pokémon LZA supra essa falta que nós temos de Pokémon Z na região de Kalos. Mas, obviamente, não é só esses motivos que Pokémon Sun e Moon é odiado. Ele, na verdade, teve vários acertos e vários erros. E eu vou falar tudo isso só depois de você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, que é de graça, que eu quero logo chegar aos 1000 inscritos. E é realmente muito importante que você deixe o like para assim o YouTube mostrar os vídeos para mais pessoas. Então vamos começar com os acertos. Inclusive, eu até mesmo vou falar sobre Ultra Sun e Ultra Moon, que lançou em 2017, que é simplesmente, provavelmente, o jogo mais odiado a ser Pokémon, e eu vou deixar a resposta no final. Começando com os acertos, Pokémon Sun e Moon, na verdade, teve vários acertos interessantes. Muitas inovações, inclusive impactando toda a era do Nintendo Switch. A primeira coisa foi a expansão do multiverso. Pokémon Sun e Moon, principalmente no Ultra Sun e Moon, teve uma grande foco na questão da expansão do multiverso, mostrando o multiverso, que era algo que já estava sendo contado aos pouquinhos. Nós tivemos uma cosmologia lá na região de Sinnoh, e aqui tivemos o multiverso. Em Ultra Sun e Ultra Moon, por exemplo, nós tivemos muito foco forte na questão das Ultra Beasts, que é um novo tipo de categoria de Pokémon que infelizmente foi abandonada pela Game Freak. Mas lá em Ultra Sun e Ultra Moon nós tivemos inclusive a Rainbow Rocket, que é nada mais nada menos que o time maligno mais poderoso da série Pokémon, porque os caras dominaram o universo inteiro. Mas teve outras coisas muito interessantes, por exemplo, a Alola Form. Em Pokémon Sun e Moon, nós tivemos finalmente uma mecânica muito interessante e ótima, que se chama formas regionais. Essas formas regionais traziam Pokémons antigos, trazendo novos tipos para eles, novos movesets e também skins novas, aparências novas e até personalidade nova, inclusive trazendo até Pokémons que não tinham evolução, trazendo uma evolução nova. E isso foi muito legal e foi extremamente certeiro por causa que eles trouxeram a Loliforms para só Pokémon, literalmente só Pokémon de canto. É que canto é a região mais amada por muitos, então obviamente não teria erro se eles fizessem isso, e foi muito certo. E isso acabou trazendo em todos os jogos de Pokémon. Nós tivemos Sword Shield, tivemos Scarlet, tivemos Telelerns Arceus. Então, a foi algo muito importante. Além de que eles também tiveram algo essencial, que foi a Pokédex em geral. A Pokédex em geral, na região de Alola, foi muito boa. Sim, muito boa. Ela teve iniciais bons, tirando ali o gatinho lá, que depois ele dá a sarrada de fogo, né? Que todo mundo sabe que ele era pra ser um Pokémon Fogo Lutador de novo, mas virou Dark, mas literalmente o cara faz luta livre, né? E nós tivemos também as Loliforms, tivemos lendários muito bons, só os míticos que realmente foram fracos nessa Pokédex.
E uma das coisas mais importantes que Pokémon Sun e Moon trouxe foi a questão da montaria e o fim dos AGMs. Essas montarias eram bem legais que acabava agilizando a questão do movimento de Pokémon, sendo muito melhor que o patins de Pokémon XY. E além disso, esses Pokémon serviam também para conseguir ultrapassar lugares que geralmente eram ajudados dos AGM. Então os AGM foram acabando substituídos pelas essas montarias, conseguindo passar por lugares que tinha tipo pedregulhos, conseguindo acabar empurrando rochas, conseguindo passar pelo mar, conseguir até mesmo voar e por aí vai. E isso foi extremamente interessante porque uma das piores mecânicas que, sem dúvida, Pokémon tem era os AGMs. Infelizmente, Pokémon Sun e Moon foi retirado isso. Além disso, ele reformulou o 3D, fazendo o 3D que a gente conhece hoje em dia, no formato dos Pokémon, que é bem legal. Inclusive, nesse ele também expandiu a questão da parte das roupinhas que Pokémon XY tinha, inclusive trazendo até mesmo mais com questão de customizar o seu personagem, pois trouxe tipos de cores de pele diferente que nós temos até hoje. Então, para você ver como Pokémon Sun e Moon trouxe melhorias significativas para a série ao todo de Pokémon. Mas, Bakamati, se tem tantas melhorias e até mesmo uma história interessante, os personagens secundários e vilões são legais, por que Pokémon Sun e Moon é tão de... Não pode ser só por causa que não teve Pokémon Z. Não é só por causa disso. E agora eu vou falar dos Pokémon Sun e Moon. Na verdade, inicialmente ele era Pokémon Z. Pessoas já acessaram a versão beta e demos assim de Pokémon Sun e Moon e viu que tinha Mega em Pokémon Sun e Moon e mecânicas e coisas da região de Kalos, só que foi completamente substituído por Pokémon Sun e Moon e a região de Alola. E começando aqui com um erro que, inclusive, esse é só do Pokémon Sun e Moon, é o prólogo. Pokémon Sun e Moon tem muito texto e muito texto desnecessário. E o prólogo de Pokémon Sun é 2 horas, exatamente 2 horas. É muita encheção de linhas. Então, tipo, o Pokémon Sun e Moon é o jogo de Pokémon mais cansativo que nós temos no início. Além disso, tanto em Sun e Moon e Sun e Moon, as duas versões no caso, nós temos uma região mais nerd de todos, junto com Pokémon Sword Shield. É muito linear e isso acaba sendo meio chato. Além disso, essa região de Alola, nós tínhamos o fim dos ginásios, que felizmente acabou só sendo exclusivo dessa região, dessa geração de Pokémon, que com Sword Shield retornou os ginásios, e é algo que a galera não gostou, inclusive eu também não. Em Sun e Moon, Ultra Sun e Moon, nós temos ilhas, 4 ilhas, porque se passa no Havaí, né? E nessas 4 ilhas nós temos cada um que ser tipo líder dessa ilha, tipo um regional, o senador mais forte. E para você enfrentar eles e vencer eles, você tem que primeiro derrotar os totens, que são tipo um sub-boss. Depois de derrotar esses totens, você enfrenta eles. E essa mecânica não é muito legal, não. A versão ginásio é muito mais interessante. Outra coisa que faz a galera odiar muito, e que inclusive isso refletiu em todos os outros Pokémon, no caso foi a troca da mecânica, da Mega Evolução, por uma nova mecânica chamada Z-Move. Então, o Z-Move é uma mecânica legal, tem um negócio super poder e tudo mais carregado, é legal e tudo mais, mas obviamente não é melhor que Mega, né? Mega é melhor. Então isso foi algo aí que muita gente não gostou. Acho que assim, eu gosto do Mega, Mega tem problema, já fiz um vídeo sobre Mega, inclusive vai ter aqui o card, explicando as coisas boas e ruins da Mega Evolução, mas é interessante a Game Freak testar outras mecânicas, mas infelizmente até hoje não tivemos nenhuma mecânica tão boa igual a Mega. Sun e Moon também teve pior, isso realmente é pior, em geral não tem como definir, no anime e no filme. Antigamente, os filmes de Pokémon nunca foram bons, né? Nunca foram bons. Mas nós tivemos vários filmes em cada geração. Até a 7ª geração tinha praticamente filme de todos os Pokémons míticos que nós tinha da série Pokémon. E em Sun e Moon mudou. Sim, mudou. Eles começaram a lançar poucos. Nós tivemos o do gatinho lá do Relâmpago, que é bem mediano. Nós tivemos um remake do Mewtwo. E nós tivemos basicamente uma homenagem dos 20 anos de Pokémon. E o anime também piorou, porque o anime trocou a dublagem, piorou a dublagem, trocou os traços e os tipos de animação de Pokémon, que também piorou, né? E essa Pokémon Sun e Moon, o anime, ele é bem chato, principalmente a metade. Do início da metade é muito arrastado e bem sem graça, mas quando chega a parte do Ultra Sun e Ultra Moon, começa mesmo o Ultra Beast, fica bem melhor. Só que não tem como não dizer que piorou a qualidade do anime. Inclusive o Sun e Moon talvez seja o pior anime de todos os Pokémon. Literalmente todos. Talvez só Black White consegue bater de frente, pode ser. Mas realmente tem chance de ser o pior de todos.
Então, se você for ver, esse jogo realmente teve erros, mas também acertos. Como pode ver, teve várias inovações e polêmicas nessa região. E uma das maiores polêmicas de todas é o lançamento de Ultra Sun e Ultra Moon. Esse Ultra Sun e Ultra Moon, ele foi lançado um ano depois. Ele lançou em 2017. Um ano depois, sendo o último jogo de Pokémon 3DS. E muita gente achava que quando eles anunciaram isso, seria, nossa, vai ser tipo o Black White 2, né? Tipo uma continuação da história, se passando depois. Mas não, ele é basicamente Pokémon Esmeralda, um Pokémon Platino, ou que era pra ser um Pokémon Z, que é a terceira versão de Pokémon, onde ele é melhor que a anterior e trazendo melhorias e novidades para a lore. E foi isso que o Ultra Sun e Ultra Moon fez. Só que o pessoal detestou isso por causa que simplesmente eles compraram o jogo a R$250 e um ano depois lançou não uma, mas sim duas versões melhores que o seu joguinho, custando cada uma R$250. E ainda mais com aquele que é fã do Pokémon que acaba comprando das duas versões, ele acabou gastando 500 pila e ele percebe, pelo amor, eu gastei 500 reais e lança um ano depois dois jogos melhores que o meu, eu vou ter que gastar 500 reais de novo. Então esse é o motivo do pessoal odiar tanto Ultra Sun e Ultra Moon. Porque não são anos depois ele é melhor que o anterior. É isso. E daí a galera ficou com birra, que se sentiu um trouxa e não quis mais gastar dinheiro. Quem jogou pelo emulador de 3DS, ou acabou comprando primeiro Ultra Sun e Ultra Moon antes, que o Sun e Moon, ou simplesmente comprou esses jogos muito depois do lançamento, acaba tendo uma concordância de que ele não acha tão ruim o Ultra Sun e Ultra Moon e tão bom ou até melhor que o Sun e Moon. Tipo, realmente as melhorias em geral são poucas comparadas à versão anterior. E tem alguns acertos e erros, né? A história do Sun e Moon, na minha opinião, é melhor que o Ultra Sun e Ultra Moon. Mas a questão da qualidade de vida e jogabilidade do Ultra Sun e Ultra Moon é melhor, inclusive o pós-game. Então é por isso que eu digo que você e eu jogamos mal Sun e Moon. Porque se você for ver, ele na verdade não é a região de Alola não é tão ruim, ela é boa. E se a gente for comparar com os Pokémons da era do Nintendo Switch, que vieram depois, nós começamos a notar que o pessoal começou a gostar mais de Sun e Moon. Não sinceramente porque Sun e Moon era tão incrível. Eu não acho essa região tão incrível. Eu gosto de várias novidades dela, mas eu não acho ela tão incrível. Mas comparada às novas, ela realmente é melhor. Principalmente comparada a Sword Shield. Sword Shield é muito pior que Sun e Moon. E Scarlet Violet, a versão do Switch 1, é pior que Sun e Moon. Agora, se a gente pegar o Pokémon Scarlet Violet do Switch 2, que tem 4K, 60 FPS, melhorando os gráficos, textura e tendo menos bug, nós vamos ver que, na verdade, Scarlet Violet é melhor que Sun e Moon, muito provavelmente. E é por isso que eu digo que você e eu jogamos mal Pokémon Sun e Moon. Pois, na verdade, ele envelheceu muito bem. Na época, podia ter sido um choque. Não gostamos muito de muitas novidades e coisas. Mas, comparando ao futuro de Pokémon, na verdade, a gente vê que Sun e Moon não era tão ruim. E por isso que eu digo que você jogou mal Sun e Moon. Comente aí se você gosta de Pokémon Sun e Moon ou não. E se inscreva aqui no canal e deixa o like, que isso é extremamente importante para mim. Forte abraço!